Me chamo Jéssica e sou bolsista da pesquisa intitulada Pobreza Multidimensional, Uso de Drogas e Saúde Mental entre Pessoas em Situação de Rua, um estudo misto que faz parte do Centro de Pesquisa, Intervenção e Avaliação em Álcool e Outras Drogas, orientado pelo mestre Everton Correia e pelo professor Dr. Telmo Mota. Segundo a Política Nacional para a População em Situação de Rua, essa população é definida como um grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. Para alguns autores, a população em situação de rua configura-se como expressão de um conjunto de problemas sociais inerentes ao desenvolvimento do capitalismo, ao que é denominado de questão social, abordando que os indivíduos em situação de rua constituem a parcela da população sobrante do processo produtivo, desprovida de acesso ao trabalho e de outros direitos básicos. No contexto brasileiro, esses processos associados ao histórico de formação social colonial e escravocrata faz com que a população em situação de rua aqui assuma contornos específicos. Apesar da relação entre pobreza e situação de rua envolver a interação de fatores de ordem individual e macrosocial, a pobreza é tida como um denominador comum nas trajetórias de vida dessas pessoas. Assim, a experiência da pobreza é uma marca das condições de vida dessa população, o que faz com que muitas vezes a situação de rua seja tida em si mesma como uma forma extrema de pobreza. Sendo assim, há necessidade de se adotar uma perspectiva multidimensional para a análise da vivência da pobreza pela população em situação de rua, para que se abranja a existência de privações em diversas dimensões para além da renda. Especificamente no caso da população em situação de rua, a pobreza multidimensional se expressa de maneira intensificada, por exemplo, na falta de acesso à renda e condições precárias de trabalho, baixa escolaridade, dentre outras formas de manifestação. Essas expressões da pobreza multidimensional enfrentadas cotidianamente pela população em situação de rua apresentam impacto sobre seu processo de saúde, doença, cuidado e contribuem para as inúmeras iniquidades sociais em saúde apresentadas por essa população. Dentre essas iniquidades, encontra-se o que compõe o foco do nosso estudo, que é as altas prevalências de problemas relacionados ao uso abusivo e dependência de drogas e problemas de saúde mental nessa população. Sendo assim, o objetivo desse estudo é analisar o impacto da pobreza multidimensional nos padrões de uso de drogas e sintomas depressivos entre pessoas em situação de rua na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Para tanto, o estudo contará com a utilização de métodos mistos e delineamento transversal, composto por duas etapas, uma primeira quantitativa e analítica e outra posterior qualitativa e exploratória. A etapa quantitativa será realizada a fim de se obter uma avaliação da prevalência e da associação entre a pobreza multidimensional, os padrões de uso de drogas e sintomas depressivos entre pessoas em situação de rua em Juiz de Fora. Para isso será aplicado um questionário sociodemográfico desenvolvido pelo pesquisador e mais 3 ferramentas. O índice de pobreza multidimensional, voltado para a avaliação da pobreza multidimensional de pessoas em situação de rua em 5 diferentes dimensões. O ACIST, que é direcionado para o rastreio de padrões de uso de 9 classes de substâncias psicoativas, e o PHQ-9, que é voltado para o rastreio de sintomas de episódio depressivo maior. Já para a parte qualitativa, que terá como foco uma compreensão mais aprofundada dos significados atribuídos pelas pessoas em situação de rua aos impactos da pobreza multidimensional em seus padrões de uso de drogas e saúde mental, será utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado, construído com base em roteiros utilizados em pesquisas anteriores. Atualmente, com um projeto já aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Juiz de Fora e pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura da cidade, encontramos-nos em fase inicial de negociação para a entrada nos serviços que formarão nosso campo. Após essa concretização, pretende-se ainda este ano iniciar a coleta dos dados da etapa quantitativa do estudo e, após isso, desenvolver o questionário qualitativo da segunda etapa da pesquisa com base nos dados coletados. Esperamos, com esse estudo, encontrar dados que corroborem nossa hipótese de que as condições de vida subjacentes às ruas, caracterizadas pela pobreza multidimensional, estejam associadas a padrões mais prejudiciais de consumo de substâncias e maior gravidade de sintomas depressivos entre pessoas adultas em situação de rua. Para continuar acompanhando o nosso trabalho, você pode ficar ligado no nosso Instagram. Muito obrigada!